Após ter a sua amiga capturada, a cobra mais venenosa do mundo decide reunir os animais do zoológico para ir em busca da sua verdadeira casa nas montanhas, enquanto foge de um caçador bizarro. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Próxima Parada, Lar do Oscilar, de 2021. Então preparem-se, é hora do recap. No parque da Vila Silvestre Australiana, o lar dos animais mais bonitos do mundo, várias crianças se impressionam com as criaturas, até que se deparam com Pelúcio, o bicho mais aclamado do local. No entanto, Dolores, uma das crianças, deseja ver outras espécies mais perigosas. Então ela vai até a Casa do Perigo, onde encontra cobras e jacarés raivosos. Repentinamente, um crocodilo gigante surge diante dela, fazendo a pequena gritar de desespero. Enquanto isso, em uma das jaulas do local, alguns lagartos e uma aranha se preparam para o show, além de Nigel, um escorpião, e Mad, a cobra. No mesmo instante, os zeladores do parque chegam segurando garras e levam os animais de lá. Um dos homens vai até Medusa, uma serpente com a pele azulada. Ela se enrola ao braço do sujeito de maneira suave, mantendo uma aparência fofa, mesmo tendo presas afiadas. Chaz, o principal caçador do local, se apresenta como um herói antes de anunciar o crocodilo fêmea, que se chama Jack. O monstro raivoso parte para cima de Chazinho, então seu pai pula em cima dela com um laço e a prende. Logo depois ele apresenta o escorpião, a aranha-teia de funil venenosa e um lagarto-diabo espinhoso que estava embaixo do seu chapéu. Por fim, Mad é anunciada ao público como a serpente Taipan, a mais mortal e venenosa na face da Terra. Dentro da caixa, a criatura está ansiosa para causar uma boa impressão no público, então Medusa sorri para as dezenas de câmeras que tentam capturar uma foto sua. Contudo, quando ela mostra seus dentes, todos entram em desespero, o que deixa a víbora confusa, pois não sabia que causava medo nas pessoas. Por outro lado, um koala chamado Pelúcio é um dos animais mais famosos e fofos, pois até lutadores profissionais e astronautas acompanham a sua rotina. Mais tarde, os guardas devolvem a Crocodilo à sua jaula e ela solta um rugido a fim de brincar com eles. Porém, os homens acreditam que ela está realmente irritada. Após todos os animais retornarem para suas jaulas, Medusa se sente muito triste por ter assustado as pessoas na apresentação, pois quer ser especial e querida igual o koala. Diante disso, Jack relembra do lugar de onde ela veio, um local repleto de montanhas, de onde acredita que todos vieram juntos, e que eles podem encontrar o caminho de volta e conhecer a sua verdadeira família. No outro dia, o filho do caçador acorda todos os bichos de maneira repentina, menos Pelúcio, que se levanta de maneira espontânea e é tratado pelos funcionários de maneira delicada. Além disso, o público arremessa coisas nas outras criaturas e as crianças choram de medo quando os veem. Em um acidente, Chazinho acaba caindo dentro da lagoa do crocodilo. Então os funcionários agarram o animal, acreditando que ele vai atacar o garoto. Porém, ele se debate de um lado para o outro e consegue escapar. Sem entender o que está acontecendo, Jack corre atrás do menino a fim de tentar acalmá-lo, mas todos acreditam que ela está enfurecida. Um alarme começa a soar e os amigos da Crocodilo observam os guardas tentando capturá-la. Nesse momento, Medusa entra em desespero tentando quebrar o vidro da sua jaula. Diante disso, o lagarto pede para ela se acalmar e vai verificar a situação de Jack, que está sendo levado em uma gaiola. Mais tarde, os animais do parque se sentem tristes, pois o crocodilo não está mais lá para contar a história sobre as montanhas. Desse modo, todos pedem para Mad falar sobre a natureza. No entanto, a cobra não quer mais falar sobre isso, mas sim pretende ir até lá, convidando seus colegas para acompanhá-la. Naquela noite, Zoe destranca as gaiolas de todos do grupo, então eles despistam o segurança à noite e atravessam o muro. Em seguida, passam
passam pelo jardim botânico e acabam se enchendo de espinhos e tendo que desviar de plantas carnívoras. Durante o trajeto, o grupo se depara com a jaula de Pelúcio, onde o encontram brincando com o sino dos ventos e fazendo muito barulho. Então pedem para ele fazer silêncio, pois podem ser encontrados pelos guardas. Contudo, o animal fofo demonstra que não se importa com o que pode acontecer e continua brincando. Desse modo, Medusa sobe na árvore, fazendo ele correr de medo e pular até o muro, onde ela tenta acalmá-lo, mas o koala continua desesperado. Então Nigel desfere um golpe nele, fazendo sua boca espumar por causa do veneno, e assim o pequeno acaba caindo do muro. Lá embaixo, Pelúcio se choca contra uma árvore, que o arremessa de volta para o alto. Então ele cai no balanço de sua jaula, que o lança ao chão mais uma vez. Mad acredita que o animal não está mais vivo, porém seus amigos alegam que o veneno do escorpião faz a vítima apenas adormecer. Ainda assim, eles precisam retirar o corpo do koala do local, assim a cobra decide carregá-lo com eles para a viagem. De repente, Frank começa a dançar devido ao seu instinto de acasalamento, deixando todos surpresos. Depois disso, eles observam a cidade onde devem chegar, depois de atravessar a grande distância de água à sua frente, mas precisam encontrar algum tipo de barco. Assim, eles encontram uma jangada que, na verdade, era o ninho de um pássaro. Durante a viagem, eles se deparam com um tubarão que começa a cercá-los. O animal abre sua mandíbula repleta de dentes afiados, porém começa a conversar com eles amigavelmente. Nos seus dentes há diversos peixes estranhos que falam quando ele abre a boca. O grupo alega para o tubarão que precisam encontrar a natureza. Assim, o predador se anima em ajudá-los e acaba quebrando o barco improvisado ao meio. Ele alega que faz parte de um esquema chamado de Nojentos Organização Secreta e passa para eles um código secreto que sempre podem falar quando estiverem em situações perigosas, pois algum membro da ordem surgirá para ajudar. Quando a criatura fala o código, dezenas de tubarões surgem no local. Logo depois, ele resolve ajudar os animais e os leva até o outro lado do lago. No zoológico, Chaz e seus funcionários encontram a jaula das criaturas aberta e acreditam que eles fugiram e ainda levaram junto o koala. Apesar de desejar chamar o controle de animais, o caçador decide atender o pedido do seu filho e pretende caçar os fugitivos com as próprias mãos. Enquanto isso, os bichos conseguem chegar do outro lado do rio. Assim que amanhece, eles se despedem do tubarão. O koala se separa do restante do grupo, decidindo seguir o seu próprio caminho. Ele desfila pelas ruas acreditando que todos estão admirando. Mesmo assim, as pessoas ficam com medo dele, pois há anúncios espalhados pelas paredes das ruas dizendo que ele é um animal raivoso. De repente, os humanos se acumulam à sua volta e começam a acreditar que ele está em fúria. Ao mesmo tempo, os outros animais se escondem entre os lixos nos becos e resolvem seguir a sua viagem. Eles tentam pedir ajuda a Pelúcio, mas percebem que o animal está em apuros e traz dezenas de pessoas para perto deles e até um policial. Diante dessa situação, Medusa decide chamar a Nojentos Organização Secreta e profere o código. Contudo, os cidadãos pulam em cima deles e quando se levantam percebe que as criaturas já não estão mais lá. Os bichos entraram dentro do esgoto, onde se deparam com milhares de aranhas conhecidas como viúvas negras, o que faz Frank ficar muito animado, sem saber que os monstrinhos também fazem parte da organização secreta. As criaturas resolvem ajudá-los a atravessar os esgotos. Durante o trajeto, a chefe do grupo interrompe o percurso, alegando que está esperando pela descarga, e então uma quantidade absurda de água suja aparece, fazendo eles serem arrastados pelas tubulações. Após se acostumarem com a água, eles começam a se divertir e até surfar. O grupo para em determinado local e são sugados para o lado de fora, sendo arremessados pelo ar até um elevador de obras. Logo depois,
Pelúcio aperta um dos botões do elevador, o que faz o objeto descer de maneira descontrolada. Então todos se deparam com Chaz e seu filho. No mesmo instante, o homem arremessa o seu laço para se aproximar dos bichos, mas acaba perdendo eles de vista. Na verdade, os animais estavam todos escondidos dentro das roupas de uma mulher, que se assusta ao perceber a presença deles. Após todos atravessarem a rua, Pelúcio acaba se comovendo com uma imagem sua no telão de um prédio. Assim ele fica parado no meio do trânsito. O Koala percebe que é uma homenagem, pois todos acreditam que ele não está mais vivo, enquanto os carros passam e quase o atropela. Diante disso, Medusa resolve fazer uma catapulta com o próprio corpo, arremessando Nigel e salvando a vida do demente. Em seguida, todos seguem em direção à rua e o caçador tenta atingi-los utilizando tranquilizante, porém acaba acertando um homem aleatório na rua e os animais conseguem fugir em um carro de sorvete. Chaz está pronto para desistir da caçada, mas seu filho consegue identificar a placa do carro para rastreá-los. Ao mesmo tempo, o grupo de fugitivos chega em algum tipo de sala de aula, onde há um esqueleto e um aquário repleto de peixes que admiram um sapo nojento cantando e cuspindo moscas pela boca. Naquele instante, um dos insetos pousa na boca do Koala, então o sapo estica sua língua para agarrá-lo, sujando a boca de Pelúcio com uma gosma nojenta e ainda acerta a língua no seu olho. O anfíbio pede para Medusa soltá-los e ela não percebe que há cartazes nas paredes avisando sobre animais tóxicos, mesmo sendo avisado por Zoe. Então a cobra solta o sapo falante e sua namorada. Como forma de agradecimento, o casal alega que eles podem pedir ajuda para as crianças da escola, podendo utilizar o ônibus escolar para chegar até a montanha. Quando estão prestes a entrar no ônibus, Pelúcio começa a reclamar, então o escorpião desfere mais um golpe nele, fazendo-o desmaiar. Em seguida, o grupo passa por baixo de um ônibus e o Koala fica com a língua presa ao chão, prestes a ser atropelado, mas seus colegas o ajudam. Finalmente, eles conseguem subir em um dos veículos e precisam ir para o ônibus da aluna do Laço Azul, pois ela parece conhecer as montanhas. Diante disso, os animais montam em um skate e saltam através de um poste até o automóvel correto. Contudo, eles perdem Pelúcio, que continua em cima do skate, porém é arremessado até o ônibus quando seu veículo passa por uma lombada. Logo depois, o caçador e seu filho chegam até a escola e o garoto ameaça uma outra criança a fim de conseguir informações. Mais tarde, o grupo de fugitivos observa a paisagem e percebe que seu inimigo se aproxima a todo vapor. O homem pede para Chazinho dirigir o veículo enquanto ele arremessa um dardo tranquilizante em Pelúcio, que é jogado dentro do ônibus pelos outros animais, e as crianças acham ele fofo, mas se assustam quando os outros surgem. Os jovens começam a pisotear os bichos, porém são interrompidos quando o caçador consegue invadir o ônibus. O grupo de criaturas se esconde debaixo dos bancos e Frank acaba se encantando por uma aranha de brinquedo. E isso chama a atenção de Chaz, que acerta o objeto com um dardo. Naquele momento, a menina do Laço Azul os encontra e os esconde dentro de sua bolsa. De repente, o homem rouba a mochila da garota e a abre, mas não há ninguém lá dentro. Por outro lado, ele encontra o Koala e o exibe para os alunos, alegando que ele foi eliminado pelos outros animais perigosos, e depois o arremessa para fora do ônibus. Após Medusa se despedir da jovem, eles olham pelo penhasco procurando por Pelúcio, porém uma pedra escorrega e eles acabam caindo de cima da ladeira, encontrando seu amigo caído no chão lá embaixo. Ao mesmo tempo, eles não percebem que o caçador e seu filho estão no topo da montanha, então o homem acaba escorregando e caindo em cima das criaturas, prendendo Mad sem querer com um galho de árvore. De repente, o restante do grupo parte para cima do sujeito, mas acabam caindo em um buraco e sendo presos pelo chapéu do inimigo.
Apenas Pelúcio está livre e ele tenta se aproximar, recebendo um golpe que o faz voar longe. Depois disso, Chaz se prepara para aplicar um tranquilizante na cobra, então o Koala recita a senha de segurança da organização secreta. Isso faz com que alguns diabos da Tasmânia surjam e começam a atacar o demente. As criaturas raivosas soltam os outros do grupo, rasgando o chapéu do homem ao meio. Então o caçador chuta um dos monstrinhos e vai até o penhasco. Ele tenta subir por uma corda enquanto os bichos o perseguem. O sujeito chega até o topo da montanha sentindo muita sede, então seu filho entrega um líquido um tanto quanto duvidoso para ele beber. Isso faz confessar que não cresceu nas montanhas, mas sim em uma casa normal e que não é um cara aventureiro. Ao mesmo tempo, os animais chegam a uma caverna enorme, onde serão guiados por milhares de morcegos sinistros que fazem parte da organização secreta. Depois disso, eles chegam até um campo repleto de vacas, onde besouros os ajudam a se enrolar nas lambrecas dos bichos para se esconder e atravessar a multidão tranquilamente. Eles passam por diversas criaturas da organização, desde javalis até ornitorrincos, que os guiam durante a travessia de um pântano. Ainda assim, Chaz continua rastreando o grupo e agora convence alguns motoqueiros durões a se juntar à caçada. Mais tarde, Medusa canta uma música para os seus amigos e relembra o momento em que nasceu. Na verdade, quando estava dentro do ovo, a cobra foi deixada por um gavião na estrada, onde o caçador a encontrou e presenciou seu nascimento. A víbora acreditava que tinha algo especial com o homem que a encontrou, visto que foi o primeiro a vê-la nascer, mas sabe que ele se importa apenas consigo mesmo. O Koala alega para Mad que também nunca conheceu sua mãe, pois ela perdeu sua vida durante o parto. Depois da conversa, Pelúcio aceita que a serpente pode ser sua amiga. Então os dois se preparam para dormir enquanto olham as estrelas, que acreditam ser caspas dos humanos. No outro dia, eles conversam sobre o que vão fazer quando encontrarem suas famílias. De repente, o Koala se depara com outros de sua espécie e se encanta no mesmo segundo, abandonando seus companheiros de viagem. Medusa questiona se ele não vai se despedir dela, e então seu parceiro retorna, mas apenas para pegar um pouco da gosma da aranha e alisar o seu cabelo, deixando a cobra magoada pois sentirá saudades dele. O restante do grupo segue viagem e após atravessar um bosque de árvores, eles encontram as montanhas que Jack havia falado. Eles descem o morro a todo vapor e ao chegar lá embaixo, se deparam com diversos animais de sua espécie. Naquele momento, a aranha começa a realizar a sua dança do acasalamento, pois avistou algumas garotas olhando para ele. Porém é ignorado, pois a época de acasalamento acabou no dia anterior. De repente, Nigel começa a falar sobre a paleta de cores do local, alertando os outros animais que eles são da cidade. Contudo, eles estão assustados com os motoqueiros que chegaram ao local junto dos caçadores. Todos começam a correr desesperados com os humanos e durante a confusão, Medusa acaba desaparecendo. Então seus amigos que estavam na frente dos carros são capturados. Mad surge em cima de uma das pedras, porém cai em cima de Chazinho, que se assusta. Naquele instante ele percebe que ela também está com muito medo dele. No entanto, seu pai surge e a captura, prendendo-a dentro de uma jaula no carro. Enquanto os animais lamentam por terem sido presos, o garoto se comove e empurra a jaula da cobra para fora do caminhão. Mas seus amigos ainda continuam no automóvel. Diante dessa situação, Medusa vai até as montanhas e pede para os outros bichos ajudarem a resgatar os seus colegas. E eles negam o pedido, porém Pelúcio surge para se juntar a ela. O relacionamento do Koala com sua família não deu certo, pois eles são muito superficiais. Então ele decidiu que o seu lugar é com seus companheiros de verdade. Pelúcio e a serpente seguem na missão. Juntos eles invadem um balcão a fim de encontrar um automóvel. Os caçadores fogem com os animais e a cobra e seu companheiro surgem em um caminhão de bombeiros logo atrás. Acelerando
acelerando o veículo. Em seguida, eles lançam a escada de incêndio em direção ao carro de caça. Então Chaz dispara contra eles. Mad sobe na escada enquanto os outros motoqueiros também tentam acertá-la, fazendo-a perder o equilíbrio, mas consegue se segurar utilizando a cauda. Quando a serpente chega do outro lado da escada, percebe que seu amigo Koala surge do seu lado, indicando que não há ninguém dirigindo o caminhão. Nigel pede desculpas a Medusa por tê-la tirado do sossego das montanhas, porém ela percebe naquele momento que aqueles animais são sua família, mesmo que não sejam da mesma espécie. De repente, o caminhão de bombeiros sai do controle e a escada começa a girar freneticamente com as criaturas em cima. Por outro lado, os outros bichos do grupo precisam sair da jaula, então o escorpião solta um grito estridente, o que faz o vidro da prisão se quebrar. Pelúcio começa a escorregar e acaba caindo em cima de um motoqueiro. O homem o ameaça com uma faca, mas Mad surge e o ataca, fazendo o demente cair da moto. Diante disso, o Koala assume o controle da motocicleta e Medusa utiliza o seu corpo para direcionar o guidão, enquanto os adversários continuam atrás deles. No entanto, Chaz começa a disparar utilizando uma bazuca potente, mesmo que seu filho implore para ele parar de atacar. Quando está prestes a acertar os animais, milhares de lagartos de gola surgem fazendo ele perder o controle da arma. Além do mais, as cobras e as aranhas também aparecem aos montes, arremessando teias nos motoqueiros. Logo depois, o grupo de koalas também ajuda roubando a arma do caçador. Os besouros se juntam à missão e empurram pedras que pesam toneladas, derrubando os inimigos. Uma das rochas acerta o veículo do demente, onde os bichos também estão, mas eles conseguem se agarrar à escada de bombeiro antes que sejam esmagados. Contudo, há um penhasco enorme logo à frente, então o homem assume o controle do veículo para freá-lo. Ao mesmo tempo, os animais salvam Pelúcio, que está em cima de uma pedra, rolando em direção ao penhasco. Por pouco, o automóvel não cai, porém algumas pedras surgem e derrubam ele no precipício, fazendo com que apenas a escada fique em terra firme. Então as criaturas se seguram enquanto Chazinho se agarra na ponta da escada que está na beira do abismo. Os bichos colocam pedras embaixo do objeto a fim de dar um apoio, mas Mad e o Koala se unem e a cobra crava os seus dentes no bracelete do caçador, que consegue puxá-los de volta. Então pai e filho comemoram e Pelúcio percebe que Medusa ainda está enrolada nele, porém seu corpo está muito leve, então ele nota que é apenas a pele de sua amiga. Chaz abraça todos os animais em agradecimento e se lembra da primeira vez que viu a cobra. Mais tarde, os bichos retornam para as montanhas, onde são recepcionados por uma festa enorme. Por lá, eles encontram sapos venenosos que já estão repletos de filhotes. O grupo é surpreendido pela diretora da organização secreta, a qual precisa agradecer pessoalmente. Assim se deparam com Jack, que estava cuidando deles esse tempo todo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!